Então, muitos de vocês não sabem como é que era, por exemplo, como é que era os costumes, os hábitos das pessoas, principalmente da zona rural, mais ou menos dos anos 60. Como é que era a vida após morte, como é que era o funeral, como é que eram os costumes, como é que eram os hábitos. Então certamente muitos de vocês já estão dizendo assim, então conta para nós, vaqueiro velho, conta para nós, vaqueiro. E esse é o meu propósito nessa palavra com vocês. Eu quero dizer para vocês que naquele período, um período assim um pouco atrasado para a nossa cultura de hoje, muito diferente, mas muito mais cheio de cultura do que hoje. Conforme eu já vos falei, as pessoas, elas, se não morressem de morte trágica, elas morriam, os parentes tinham, o parente que estivesse por perto tinha que botar uma vela na mão das pessoas que estavam moribundas ali, já morrendo. Inclusive, era até novidade, alguém dizer, então a pessoa levou vela 3 vezes e não morreu. Acontecia isso às vezes. Até criança, como eu já vos falei, crianças recém-nascidas, que faleciam, que não eram poucas, elas faleciam, mas com a velhinha na mão. A pessoa, aquela criança começava a ficar doente, ou aquele cidadão começava a ficar doente, então alguém já dizia logo, vamos na venda comprar uma vela, compre 2 velas, né? Porque isso era muito natural na época. Porque conforme eu vos falei, aquela vela significava uma luz, a luz do Espírito Santo, para a alma daquela pessoa ir para a eternidade, para iluminar o caminho dela. Era assim que acontecia. Mas quando morria, depois que a pessoa morria, alguns fatos ocorriam. Já era esse hábito de se enterrar as pessoas após 24 horas, porque antigamente quando morria enterrava logo. Mas teve uma doença naquela época, que eu não sei o nome agora, onde as pessoas morriam, estava morto da Silva. E depois aquela pessoa ressuscitava. Quando encontrava, abria lá o caixão, quando ia tirar as ossadas, a pessoa estava em pé, estava em posição diferente. Teve pessoas até que foi enterrado, que eu me lembro de caso, que eu era menino e contava essa história, que determinada pessoa foram enterrar, quando foram enterrar, estava chovendo muito, não enterraram, vamos deixar ela aqui na cova, e quando for amanhã a gente vai enterrar. Quando foi à noite, assim, quando foi à noite, aí aquela pessoa chegou batendo na porta. Maria, ô Maria, abra a porta, Maria, sou eu. Aí todo mundo riu. Ai, o mano, sou Butaiá, mas ele veio visitar a gente. O que é que você quer, alma? Quer reza, é? Tá entendendo? Era a pessoa que não tinha ressuscitado, mas era uma doença que dava a impressão que estava morta, mas ainda, né, não estava morta terminantemente falando. É por isso que até hoje, quando alguém morreu, então a pessoa deve levar para um médico, né? Para ele realmente fazer todos os testes para ver se a pessoa realmente morreu. Eu já levei paciente para Recife e no meio do caminho aquela pessoa morria. A enfermeira olhava assim e dizia, a expressão não era assim, você morreu, ele morreu. Dizia assim, ele parou. Então, mas a gente não tinha, ela não tinha autoridade para dizer assim, realmente ela morreu. É a nossa obrigação de levar aquela pessoa até uma unidade médica mais próxima para chamar o médico, para ele fazer o exame, para poder dizer, prego batido, ponta virada, realmente isso aí está morto. Tá entendendo? Então, após aquela pessoa morrer, acontecia o quê? Que havia uma preparação. Como devia ser essa preparação? Primordialmente, aquela pessoa se morreu na cama, ficava na cama. Se era uma criança, permanecia na mesa. Aí deixava ali enroladinho, cobertinho com lençol. A pessoa vinha, levantava o lençol, olhava, né? E o parente, o dono, vamos dizer assim, o dono do defunto, ia à vila mais próxima encomendar o caixão. Não tinha como hoje essa facilidade. A funerária tá, né? Cada um com os seus, né? Lá na vitrine, vários caixões, eu que escolhi lá, não. Naquela época se encomendava o caixão, né? Mas como é que era esse caixão? Né? O marceneiro fazia aquele caixão, aí perguntava, é uma criança recém-nascida, é um adolescente, é uma pessoa que era casado, ou é uma pessoa que já era viúvo? Por quê? Porque de acordo com, né, vamos dizer, o estado civil daquela pessoa, era a cor do caixão. Vocês sabiam disso? Era a cor do caixão. A gente sabia que alguém era solteiro, era criança, ou era casado, ou era viúvo pela cor do caixão. Era assim. Então, se fosse recém-nascido, fosse anjinho, que nós chamávamos, o caixão era da cor branca, não é mesmo? Era da cor branca,
E se fosse mais ou menos dos 5 anos, mais ou menos, até se a pessoa era uma moça virgem, era um rapaz virgem, vamos dizer assim, né? Aquele caixão era da cor azul, a pessoa era solteira, né? Mas a pessoa era casada, se fosse casada e morresse, que cor era o caixão? O caixão era da cor roxa, era da cor roxo, né? E se já fosse viúvo, o caixão era da cor preta, né? Era um plástico que ele tinha, um plástico de ser bem fininho, que aquele plástico, quando se levava para o cemitério, tirava-se aquele plástico, porque aquele plástico impedia o apodrecimento da madeira, consequentemente o desgaste daqueles restos mortais daquela pessoa que estava ali. Mas no enterro, o que era que ocorria? Quando se passava em frente à igreja católica, tinha aquele toque normal, o toque de alguém que morreu. É aquele toque bem devagarinho. Eu já bati esse toque, viu? Na igreja católica, minha maneira bater. É aquele toque bem penoso, bem, bem, bem. Aí alguém já dizia, uma pessoa morreu e vai passar agora, daqui a pouco em frente à igreja, ou está passando. Lembra assim? Então assim era o hábito de se levar o defunto. Na minha criancice, vamos dizer assim, eu perdi a quantidade de caixões que eu vi, de enterros que eu vi com essas cores, mas eu também vi um enterro que não é peculiar no mundo de hoje. Passava aqueles caixões que a tampa não fechava. Por quê? Porque a mulher morreu de parto. Assim, aquela senhora, ela morreu em casa. A parteira veio, não havia passagem, que nós sabemos como é hoje, não havia passagem. Esta senhora, por exemplo, que hoje faz, né, o parto na cesariana, esse parto de risco, não, ela ficava em casa, vinha a parteira, não tinha passagem, aquela mulher morria e morria com a criança, né? Aí o caixão, consequentemente, não tampava, aí ficava tudo com pena, tal filho, tal maneira. Eu me lembro de um caso ainda, de uma moça, de uma senhora que era casada com um tal de filho de Manel da Mauser, que morava naquela região, Manel da Mauser. Eu não sei se era porque ele tinha uma pistola Mauser, mas ele era chamado Manel da Mauser. Então, gente, esse aí já era o costume de ir até a igreja, passava pela frente da igreja, né? Ali, quando passava na igreja, tocava-se aquele sino e depois a pessoa ia para o cemitério, aquele defunto era levado ao cemitério. Quando se chegava ao cemitério, o que era que ocorria? No cemitério, o coveiro, quando chegando ali, o coveiro batia também, bem, 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 bem. Se você chegar aqui em Vitória, de Santo Antão, Pernambuco, Brasil, no cemitério São Sebastião, no segundo portão, você olha assim, à direita, você vai ver lá um sino que ainda está lá. Eu tenho até observado aquele sino pintado de azul. Sino não se pinta porque diminui a qualidade do som, né? E aquele sino já está rachado. Mas também um detalhe que eu observo, que falta o badalo. Certamente o prefeito da nossa cidade, que é um assim, muito culto, gosta muito de rememorar a história, certamente ele vai mandar limpar aquele sino e colocar lá o badalo, ajeitar ele, porque aquilo faz parte da nossa história e não pode permanecer daquele jeito, né? Mas o que ocorria? Após aquela morte, morreu aquele parente, então se por acaso ele tivesse morrido assim assassinado, ou morrido assim, através de assalto, coisa assim, acidente de cavalo, acidente de carro, coisas assim, eu vi muitos cruzes de pessoas que morreram em queda de cavalo, ali naquela pista, com certeza. Iam colocar uma ali, de ferro ou de madeira, uma cruz ali. Ficava como lembrança a memória daquela pessoa. Vocês ainda vê, né? Pois nós vizinhos ali pro Serra da Russa, e era muitas cruzes, depois tiraram. Porque, né, é só cruz, né? Já um mau presságio, né? Então aí tiraram. Mas tem muita gente que ainda coloca cruzes no lugar onde pessoas morreram, né? E ali as pessoas, de vez em quando vai lá, acende vela, em sufrágio da alma daquela pessoa, né, em homenagem a ela. Quando chegou o final, a época se ela morreu assim, de acidente, a época de finado, a pessoa vai lá, acende vela em sufrágio daquela alma, daquela pessoa. Então tudo isso aí são tradições, são costumes dos nossos antepassados, sem se falar que com 7 dias se rezava a missa na igreja, né? A missa do 7º dia você ia ver isso em jornal, em alguma com jornal, com área de comunicações. A missa tem sufrágio da alma de tal pessoa, a missa do 7º dia. Chegava o dia de finado, as pessoas também iam ao cemitério onde havia sido enterrada aquela pessoa, acender vela, rezar, em sufrágio daquela alma, né? Então isso é tudo parte da tradição do povo brasileiro, principalmente do povo nordestino, que eu quero contar sempre para vocês, tá bom? Tchau!